de um único ato. Então, entenda isso aqui é muito complicado, mas eu acredito que eu estou falando com pessoas que vão entender. A recaída é, é um conjunto de atos disfuncionais. Então, quando você usa droga, quando você viola a abstinência, o processo de recaída, que ele pode durar 10 anos. Pode durar 10 anos. Você pode estar 10 anos em rota de colisão, você pode ficar limpo por 15 anos. E depois de 15 anos, você encerra esse processo de recaída violando sua abstinência, fazendo um reuso. E esse reuso, ele pode ser fatal. Então uma recaída pode te matar. Então você tem que pensar assim, por exemplo, né? Eu tô há 20 anos limpo, 20 anos. Há 20 anos atrás, quando eu bebia álcool, eu ficava muito mal. Quando eu cheirava cocaína, eu ficava muito mal. Mas se com 20 anos, com 19 anos, 20 anos, eu ficava muito mal, imagina hoje com 40 anos de idade que eu tô. Então os efeitos vão ser mais intensos, porque o meu corpo não, não é que eu tô 40 anos, meu corpo tá mais maduro, não, vai ser pior o efeito da substância. E o meu corpo ele pode não se adaptar e simplesmente parar. Isso pode acontecer. Então, a recaída ela não deriva de um único ato, são diversos atos disfuncionais que o indivíduo vai fazendo, vai mantendo, que ele vai alimentando pensamentos recaídos, pensamentos degradantes, pensamentos negativos, destrutivos. A gente pode falar de memória eufórica, a gente pode falar de pensamentos seletivos, que é aquela ideia que o indivíduo ele fica pensando só nas boas experiências que ele teve com a substância. E isso se torna um reforçador positivo da ideia de usar. Isso reforça a ideia de usar a substância. Então preste muita atenção nisso. Parece que existe uma crença no indivíduo que recai antes de violar a abstinência, que eu vou usar o termo recair, mas parece que antes de ele recair, ele criou uma expectativa extremamente positiva no efeito da substância. E parece que essa expectativa positiva ela é um tiro no pé. Por quê? Porque a expectativa é positiva, mas na verdade ela não é positiva, porque depois que o indivíduo usa e ele vê a atrocidade que ele cometeu e ele vê o que ele perdeu, e também muitas vezes dentro do processo de recaída, o que leva o indivíduo a recair muitas vezes se chama euforia. E principalmente a maioria dos indivíduos que recaem, eles estão vivenciando uma etapa chamada sucesso. Não é problema, não é dor emocional, não é derrota ou frustração. A maior parte de quem recai são pessoas que estão vivenciando momentos bons, que estão sentindo que a sua estrutura de vida agora está boa, que seus relacionamentos estão bons, que finalmente ele está conseguindo fazer tudo que ele tinha planejado. Então vem um senso de autossuficiência no indivíduo. Até que ele desenvolve um pensamento do tipo, poxa vida, eu posso agora. Agora dá. E é aí que ele se engana. Então a gente precisa entender como que ocorre essa sucessão de desdobramentos, essa sucessão de fatos, de ocorrências que culminam na violação abstemiológica. O indivíduo ele viola absolutamente essa ideia. Então o que a gente precisa entender aqui? Um autor chamado Trigo e colaboradores, eles chamam de síndrome de recaída. Síndrome
É muito legal isso, porque síndrome significa conjunto de sinais e sintomas. Então, esse aprendizado você tem que guardar na sua mente, no seu coração. Conjunto de sinais e sintomas. A recaída, ela apresenta um conjunto de sinais e sintomas que, infelizmente, os terapeutas propriamente ditos, não importa qual terapeuta, se é o terapeuta, o técnico especializado, especialista em dependência química, o terapeuta psiquiatra, o terapeuta psicólogo, o terapeuta, o gerente de caso, o gestor do caso, ele entende, e poucas pessoas também sabem disso. Tem muita gente que considera recaída o simples fato de usar droga. Infelizmente, e não é isso. Então a gente tem que entender o quê? A síndrome de recaída. É a síndrome de recaída que você precisa prestar atenção. E não só no uso de droga, propriamente dito. Então aqui os autores eles comparam a recuperação da dependência à subida de uma escada rolante que gira em sentido descendente. Então é como se o indivíduo começasse a andar de ré. E aí, nessa situação, não é necessário fazer nada para descer ou recair. Porque você já está automaticamente, você já está desfuncionando. Então você tem que ter um esforço mais ativo, você tem que realmente imaginar essa escada rolante vindo ao contrário e você... Então nesse momento você tem que utilizar muita força emocional e espiritual também. Porque você imagina a escada rolante, literalmente a escada rolante, você subindo uma escada ao contrário. A escada está descendo, você tem que subir. É realmente isso. E o plano, o processo, o projeto de prevenção de recaída, ou a terapia de prevenção de recaída, é realmente esse o objetivo. Ela tem que te fornecer habilidade para você lidar com... para você conseguir lidar com esse esforço sobrenatural que você vai ter que fazer. Quando você perceber que tudo está desfuncionando na sua vida, e essa escada rolante está vindo, e você tem que ter força para continuar subindo, para não deixar ela te jogar lá para o final, para o fundo, para o fim do poço, pro fundo do poço. Então, isso é muito complicado. Então, nessa situação, o indivíduo ele não precisa mais fazer nada, não precisa furtar, mentir. Ele já está fazendo, ele já está sendo levado para o fundo. Né? Infelizmente, essa é a realidade. Mas exige um esforço ativo para conseguir subir e se recuperar. Então, na sobriedade, ou na manutenção da sobriedade, a gente precisa falar sobre o esforço ativo para você conseguir manter a sobriedade, manter a lucidez, o equilíbrio, a mansidão, o domínio próprio, a autoestima, a valorização do seu estado de abstinência, valorização do teu estado mental. E é necessário realmente você buscar terapia para você fazer, então, um aumento de repertório. Você precisa aumentar esse repertório mesmo, é isso aí. Então você tem que conseguir subir essa escada. Então você precisa de um repertório para você conseguir subir isso aí. Então você precisa de um esforço ativo para conseguir subir e se recuperar. Quando não há uma estratégia concreta de recuperação, dá início ao processo de recaída. Então por que o processo de recaída começa? É exatamente isso, é uma falta de estratégia concreta de recuperação. Qual é a sua estratégia concreta de recuperação? Ah, não tenho. Aí que está o problema. Então a gente precisa entender a ausência de uma estratégia concreta de recuperação já faz com que o processo de recaída tenha o start aí, porque falta um processo de estratégia concreta. Ok? Então, a gente vai parar por aqui, porque já vai dar 20 minutos de aula, e eu vou continuar numa próxima aula falando com vocês sobre crenças erradas e o desenvolvimento de atitudes
negativas que fazem com que o indivíduo permaneça cada vez mais disfuncional ao ponto de retornar ao uso de drogas. Um abraço, até a próxima.